A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Leandro Marques, amém? Nós vamos aprender mais uma lição. A lição 1, que é do dia 5 de abril de 2020. O tema fala: Carta aos Efésios, saudação ao destinaram. Amém? Que tema lindo para nossas vidas. Texto áureo. A vossa graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se encontra em Éfeso, capítulo 1 e versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Cada epístola que Paulo escrevia havia um propósito de Deus para aquelas igrejas. Leitura bíblica. Se encontra em Éfeso, capítulo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiel em Cristo Jesus. A vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo aqui se apresenta para Éfeso como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda dá a paz do Senhor. Sabe o que é isso? Se alguém perguntar quem é você, você fala: eu sou servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Continuando a leitura bíblica, em Atos, capítulo 19, a leitura vai nos dizer que Paulo em Éfeso pergunta para os discípulos se eles receberam o Espírito Santo, se eles foram batizados no Espírito Santo. E eles falam: não, Senhor, o único batismo que nós conhecemos e foi batizado é de João Batista. Meus irmãos, a leitura vai nos dizer que Paulo põe as suas mãos sobre a vida daqueles homens e começaram a falar em línguas estranhas e começaram a profetizar. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É tão bom você encontrar alguém cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do amor, cheio da misericórdia, cheio do perdão, cheio de esperança, cheio da graça, cheio de fé. Meus irmãos, Paulo era tudo isso. Paulo era um exemplo para a minha vida e para a sua vida. E no tempo que estamos vivendo, nós temos que encontrar pessoas assim, cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus. Amém? Introdução. A epístola aos Efésios é conhecida como coroa ou rainha. Glória a Deus. Assim que era chamada a epístola. Amém? A introdução é aquilo que nós vamos aprender na lição bíblica, que é a lição 1, meus irmãos. Nós vamos aprender a adorar a Deus, nós vamos aprender a aperfeiçoar nossa vida em Deus, doutrinas da epístola. Glória a Deus. Nós temos muito para aprender nessa lição. Autoria e data. Autoria, meus irmãos, que é o top 1, quer dizer que, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, como ele escrevia uma carta, ele declarava quem era ele, que era Paulo. É a mesma coisa você. Você pega um papel, a caneta e começa a escrever uma carta. E ali você tem que escrever quem é o autor daquela carta. E quem é o autor daquela carta é você. Vou dar um exemplo. Eu for escrever uma carta, eu tenho que pôr o meu nome. Leandro Marques de Souza. Sou o autor dessa carta. Isso é a autoria, meus irmãos. Aprendendo mais aqui ainda mais, Paulo significa pequeno, ou era o seu nome romano. Saulo significa solicitado. Amém, meus irmãos? Top 2. Assinatura apolóstica. Quer dizer, aquela assinatura. Toda carta tem que ter uma assinatura. Paulo, ele não colocava assinatura como Saulo, mas colocava a sua assinatura como Paulo, meus irmãos. Como você faz uma carta, você tem que pôr no final dela a sua assinatura. É isso que fazia a diferença em Paulo. Porque os pastores ali conheciam quem era, de quem estava vindo aquela carta, vinha de apóstolo Paulo, meus irmãos. Uma epístola da prisão, que é o top 3. A lição nos ensina que Paulo, dentro da prisão em Roma, ele se encontrava preso ali. E ali ele pregava a palavra de Deus. Ali ele escrevia
as epístolas para as igrejas de Filipenses, Colossenses, para Éfeso, meus irmãos. Ele pregava, ele escrevia as epístolas ali. Que lindo. Muitas vezes nós põemos desculpa. Muitas vezes nós dentro da nossa casa nós não pregamos. Muitas vezes dentro da igreja nós não pregamos. Até dentro da igreja não pregamos não. Devemos pregar aquilo que tem que ser pregado, meus irmãos. Muitas vezes dentro do trem, no metrô, por nossos vizinhos nós não prega a palavra. E Paulo dentro da prisão ali, Paulo dentro da prisão, ele escrevia as epístolas, ele escrevia as cartas. E muitas vezes nós covardamos de pregar a verdade, covardamos de pregar o que tem que ser pregado, meus irmãos. E Paulo não, Paulo escrevia a carta. Top 4, quer dizer, a data. Entre o ano 60 e o ano 61, 62, Paulo escrevia epístolas às igrejas. Nessa época, Paulo estava preso, meus irmãos. Amém? Destinado. Os destinaram era para quem? Para a igreja de Éfeso. Amém? Naquela época, a cidade de Éfeso havia muito político, como nos dias de hoje. Comércio, havia religião. Amém? Suas colunas eram de mármore. A história nos fala mais que os seus habitantes eram de 500 mil habitantes. Havia luta entre os animais selvagens e entre os homens. Como nos dias de hoje, não mostra na TV, mas tem escondido, tem oculto, meus irmãos. Top 2. A religiosidade em Éfeso. Amém? Havia muita idolatria naquela época. Paulo pregava contra a idolatria. Se um adorava uma imagem, adorava os homens. Amém? Havia Deus da fertilidade, meus irmãos. Que coisas ruins. Meu Deus, eles adoravam tantas coisas que desagradavam os olhos de Deus, meus irmãos. Mas Paulo ali pregava a palavra. Oh, meus irmãos, devemos pregar contra o pecado. Devemos pregar contra aquilo que desagrada o Senhor, meus irmãos. A igreja de Éfeso, top 3. Paulo pregava ali para os irmãos de Éfeso. E muitos recebiam, outros não. Outros resistiam o evangélico. E Paulo foi fazer o quê? Pregar para os gentios, meus irmãos. Glória a Deus. Sabe o que Deus nos ensina? Que até dentro da nossa própria igreja, se nós pregar a verdade como tem que ser pregado, muitos vão questionar eu, questionar você. E muitas vezes nós temos que pregar para outras pessoas. É isso que eu aprendo, meus irmãos. É isso que eu aprendo com essa lição. Saudação à epístola. As epístolas eram para quem? Para os pastores, para os presbíteros, para os anjos da igreja, para os diáconos ali, para todos ali, para aqueles que eram consagrados, que estavam na frente do trabalho, meus irmãos, da obra de Deus. Amém? Top 3. O propósito da mensagem. O propósito da mensagem. Qual era o propósito da mensagem? Era para aqueles que eram novo convertido, para aqueles que ainda iam aceitar Jesus. Entendeu? Muitos ali novo convertido, o seu passado era triste. Era pessoas que bebiam, pessoas que eram religiosas, pessoas que faziam magia negra, mas um dia teve encontro com Cristo. Um dia teve encontro com nosso Senhor Jesus Cristo e Deus mudou a história, Deus mudou a vida. É assim que Deus faz as nossas vidas. Se eu for olhar para o meu passado, meu irmão, meu passado é muito triste, mas eu olho para o meu presente. E meu presente é lindo demais. Olha o que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Hoje nós somos salvos pela graça. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Esse é o propósito da mensagem. É salvar, é libertar, é curar, é transformar, meus irmãos. Amém? Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e sua implicação para a vida cristã. Seu contexto recorde ao favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus e sua exortação nos impele a viver em santidade e aliçada em Cristo e a cabeça da igreja a batalhar contra as forças das trevas. Meus irmãos, a palavra de Deus
vem sobre as nossas vidas para nos corrigir. A palavra de Deus nos ama. A palavra quer que nós coloca toda a nossa fé em Deus. Porque a nossa batalha é contra as trevas. A nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Vamos ter fé em Deus. Vamos confiar em Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Eu quero fazer uma pequena oração, meus irmãos. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Vem nos abençoar grandiosamente, Pai. No teu nome, Jesus.